Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre algumas das ideias que eu tenho em termos de leituras que eu vou fazer ou releituras para esse ano de 2023. Antes de mais nada, se tu não acompanhaste ainda o vídeo onde eu falo das 12 pretensões literárias para este ano que está iniciando, quero te aconselhar que vá no link que eu vou deixar na descrição para que vocês saibam de alguns destes livros que eu vou acabar falando de novo aqui, mas que estão dentro da minha pretensão, da minha meta, né, de poderia dizer, ou do meu horizonte literário e que vão retornar aqui ao canal de alguma forma. É o caso, por exemplo, da biografia, um álbum biográfico do José Saramago, Os Seus Nomes, uma edição do Alejandro Garcia e do Ricardo Viel. Este é um livro que eu lerei porque eu tenho um projeto, que eu já comentei aqui no canal, de ler o máximo de obras possíveis de Saramago nesse ano de 2023, mas não farei isso de forma a apressar leituras. Então, lerei a biografia e quero que tu chegues aqui, dê uma olhadinha pro lado. Aqui está o nosso grande camarada, José Saramago, sentado no banco, chamando para conversa, chamando para leitura. E aqui eu tenho alguns dos seus livros, tá? Por exemplo, eu tenho aqui O Ano da Morte de Ricardo Reis e tenho esses outros dois livros mais curtinhos, né? O Conto da Ilha Desconhecida e As Pequenas Memórias. Por que eles estão os três separados aqui? Porque eu pretendo fazer a leitura do José Saramago não de modo a encerrar um livro em um mês. Pode ser que em um mês eu faça leitura de 2 livros do Saramago. Pode ser que em um mês eu comece uma leitura mais extensa e não termine naquele mesmo mês, em vista de que eu vou estar fazendo outras leituras também. Eu não vou apressar a leitura de José Saramago. Então, eu vou dar início no mês, eu posso dar continuidade no mês subsequente, a depender do tamanho da obra. Eu tenho vários livros do Saramago aqui, como vocês podem ver. Quero dizer para vocês que deixem aí nos comentários sugestões de livros do Saramago que vocês já leram, que vocês acham que eu não devo deixar de ler. Já fiz 3 leituras deste autor, 2 tem resenha aqui no canal. Eu já li As Intermitências da Morte, eu já li Ensaio sobre a Cegueira e também li, por último, O Homem Duplicado. Esses 2 últimos já tem resenha aqui no canal, O Homem Duplicado e Ensaio sobre a Cegueira. Mas tenho tantas outras obras dele aí, como vocês podem ver. Então, sugiram, se vocês têm interesse, que eu faça alguma dessas leituras como prioritária para trazer em formato de resenha aqui para o canal, porque certamente, na medida que eu for concluindo essas leituras, eu trarei em formato de resenha aqui para o canal, e ao longo do ano nós temos tudo para falar bastante de Saramago no canal do Sujeito Literário. O que não quer dizer que eu vou estabelecer uma periodicidade com cronograma de leitura para cada uma destas obras. Eu não vou fazer isso. Mas se alguém que tiver aí, se é que tem interesse em fazer alguma leitura de algum dos livros dele que eu não li e que queria fazer de forma conjunta, também deixa nos comentários e a gente se programa para alguma dessas leituras, de repente, fazer de forma conjunta. Eu não vou dar isso como fechado, estou aqui falando das minhas ideias. O que de fato eu farei é, sim, ler Saramago ao longo de todo o ano de 2023, dentro desta medida que eu estou colocando, de não apressar leituras deste grande autor português, que eu quero ter um contato profundo para poder trazer reflexões realmente interessantes ao falar de cada uma destas obras para quem acompanha aqui o canal. Certo? Então, Projeto Saramago apresentado a vocês para este ano de 2023. Vou deixar a biografia aqui, porque eu quero te mostrar o que está aqui para baixo. Para quem acompanha o canal não é novidade, né? Don Quixote de la Mancha, esse livraço aqui, um livro bastante extenso mesmo, é o livro da minha vida. Eu acho que aqui a gente tem vários livros contidos em um mesmo livro e temos estes personagens marcantes através dos seus diálogos, que é Don Quixote e o seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Eu tenho 3 vídeos aqui no canal onde eu falo da obra Don Quixote de Miguel de Cervantes. Estes 3 vídeos, um deles, ele trata de aspectos mais introdutórios e ele vai falar de aspectos gerais realmente para poder ter um panorama do que se trata esta obra tão aclamada da literatura universal. Esse é um vídeo que eu quero que quem tem interesse por Don Quixote, tenha lido ou não a obra, acompanhe lá, porque eu falo também das edições, essa edição da Martin Claret e esta edição aqui, que vem em 2 volumes, da LPM, onde eu tinha começado a leitura e depois eu pulei para a da Martin Claret. A minha ideia aqui é trazer mais episódios desta aclamada obra para serem discutidos aqui no canal, porque eu estou sempre voltando à obra do Miguel de Cervantes e eu acho que eu posso dividir então com vocês
mais reflexões a respeito desta obra, para além do que já fiz aqui no canal. Tem 2 vídeos, um deles, aliás, são 3 vídeos, 2 deles falando mais especificamente de alguns episódios. Um é sobre o episódio da pastora Marcela, e tem um outro vídeo onde eu falo do poder transformador dos livros através de alguns episódios que tem na obra, porque isso perpassa toda a obra, que trata da questão de enlouquecer de tanto ler, que é um pouco do que aconteceu com este personagem, que teria perdido a razão de tanto ler livros de cavalaria. Esse livro foi escrito no início do século XVII, 1605, o primeiro volume, né, o primeiro livro, e o livro 2, que encerra a obra. Aqui nós temos os 2 livros contidos em um único, em 1617, se não me engano. Então nós temos uma referência ao século XVII com reflexões que são ainda presentes no século XXI. E a gente tem aqui também um personagem fictício dentro desses elementos da metaficção, que é quem conta a história de Don Quixote. Então, Miguel de Cervantes cria um personagem, que é um historiador árabe, que vai narrar a história de Don Quixote de la Mancha. É um livro incrível. Eu trouxe 2 episódios até agora no canal, pretendo trazer outros tantos, das tantas aventuras, já desde o início do livro ali mesmo, aqueles primeiros capítulos, onde ele vai se armar cavaleiro. É muito interessante, é engraçado algumas partes também. Trata-se aqui, né, de uma sátira dos romances de cavalaria, que era o principal gênero literário, a principal referência de entretenimento da época. Então, vou falar mais de Don Quixote no canal do Sujeito Literário, para ti que tem interesse em conhecer a obra, ou para ti que gosta da obra. Vamos trocar ideias aqui a respeito destas aventuras e também poder conferir assim por partes, né? Então, vou falando um pouquinho já mais em ordem cronológica assim, de como que as coisas vão acontecendo na obra, e vou trazer vários vídeos então para falar um pouco mais de Don Quixote e Miguel de Cervantes. Deixa eu botar ele para cá. E também pretendo fazer a leitura deste grande clássico, Moby Dick, do Herman Melville. Já falei no livro dos 12 para 2023 e farei de forma bastante pausada esta leitura. O que eu quero dizer, farei na edição da Antofágica, a leitura do Moby Dick, e vou fazer, eu já vi que são 700 e tantas páginas, 730 e... deixa eu dizer certinho aqui, 733 páginas. Só que o capítulo 1 ele vai começar a partir da página 36, 37. Então, eu vou ler essas primeiras 36, 37 páginas, aí pelo início de fevereiro, talvez, no mês de fevereiro, e depois vou começar a dividir por capítulos. A minha ideia é programar em torno de 1 a 2 capítulos por dia para fazer essa leitura, e vou concluir ela em provavelmente 2 a 3 meses, 2 meses e meio. Se for antes também não tem problema nenhum, mas eu boto uma média de 2 meses, para que eu possa trabalhar com a ideia de que vai ter dias que eu não vou conseguir ler capítulo nenhum, e no outro dia eu vou conseguir ler 2 capítulos, até 3, vai depender muito. Então eu vou colocar uma média de 1 capítulo por dia, que é para não errar. E aí quando eu for começar a fazer essa leitura, eu posso voltar aqui no canal e estabelecer um cronograma, caso alguém comente aí que tem interesse em acompanhar a leitura do Moby Dick, e a gente pode fazer essa leitura de forma paralela. Se não tiver, de qualquer forma farei, deste jeito que estou dizendo para vocês, bem aos poucos, e assim que tiver concluído ela, ou em meio à leitura, se achar que é importante, voltarei aqui para falar deste grande romance do Herman Melville, que eu tenho muita vontade de ler. Depois que ler ele, também lerei este outro aqui, que é uma adaptação do grande Chaboté, meu quadrinista predileto, que saiu pela Pipoca e Nanquim, que é uma adaptação da obra Moby Dick do Herman Melville. Então, falaremos muito provavelmente também de Moby Dick aqui no Sujeito Literário no ano de 2023. E para encerrar, eu quero te dizer que eu pretendo inserir um novo quadro aqui no canal também, que é um quadro onde eu vou buscar trechos de livros, e aí dos mais variados gêneros, não só ficção, ficção e não ficção, com passagens que eu acho que são interessantes de ler para vocês, passagens curtas, e que a gente possa refletir a respeito daquilo que está sendo dito, certo? Também farei isso com poemas, farei isso com crônicas, com contos, com todo tipo de texto. Então vai ser um espaço onde eu vou vir aqui, farei uma leitura de algum gênero literário qualquer, de algum elemento que eu possa estar lendo naquele momento, que me despertou alguma ideia que eu acho que é legal de dividir com vocês. Vou ligar a câmera aqui,
vou ler para vocês, vou comentar com vocês a respeito disso. Porque tem muita leitura que eu faço, assim, gente, que eu não trago em formato de resenha pro canal. E aí passa e eu fico depois matutando, poxa, aquele livro, talvez ele não rendesse uma resenha, mas ele rende sim uma discussão, uma reflexão a respeito de uma parte, pelo menos, daquilo que está sendo dito, porque remete a uma situação do momento que nós estamos vivenciando, no mundo, no país. Então eu acho que é legal de trazer também estas passagens literárias. Agora mesmo eu ando lendo a obra do Chacal, e tem várias coisas que eu estou lendo ali, eu fico pensando, puxa, isso aqui rendia trazer em forma de leitura, tá? Não é nenhuma... não vou estar declamando poemas, não é isso, eu vou ler estes textos para vocês. Às vezes eu faço isso em algumas das resenhas. E pode ser que tenham livros também que eu já trouxe em formato de resenha, mas que às vezes eu retorno a eles, porque eu marco muita coisa, vocês podem ver. Cadê o Don Quixote aqui? Eu marco muita coisa. E eu retorno esses livros e daqui a pouco eu leio ali. Por exemplo, no livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu tenho uma resenha já aqui no canal sobre o livro do Desassossego. Mas uma resenha não dá conta do tanto que aquele livro nos suscita reflexões e reflexões importantíssimas. Então eu posso voltar com algum desses livros aqui, chamar a atenção para você de alguma dessas passagens. Porque pode ser que te encontre em um momento que te ajude também para alguma situação que está passando na tua vida, ou te ajude a ajudar uma outra pessoa. Enfim, a literatura ela também é terapêutica, é pedagógica, ela é formativa, ela é constitutiva do sujeito como um todo. Ela também é entretenimento, ela é tudo, na verdade. É saber usar, né? O modo de usar, se tivesse uma bula, seria para todos os males da alma. E eu vou estar aqui dividindo então essas passagens com vocês também, trazendo esse outro formato aqui para o canal de leitura, breve e comentário. Tá certo? Essas são as minhas ideias para o ano de 2023. Comentem aí para eu saber o que vocês acham. E se vocês tiverem interesse de participar de alguma dessas ideias que eu estou tendo aqui de leitura, se quiserem firmar algum tipo de leitura conjunta, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso. Mas todos os livros que eu falei para vocês aqui, eles retornarão ao canal de alguma forma. Tá certo? E é o mesmo que eu tenho de ideia em relação àquele vídeo onde eu falo dos 12 para 2023. Eu tenho lido uma média aí de 46, 50 livros, e isso que tem meses que eu praticamente não consigo ler mais do que 1, 2 livros, tem sido bastante conturbado os últimos anos, mas se ficar nessa média, certamente eu consigo ler aqueles 12 que eu estipulei, lembrando que em 2022 eu deixei um de fora, que pode ser que entre nesse ano de 2023, mas deixei simplesmente porque já estava na reta final do ano e não era aquela leitura que eu queria fazer. Então não me obriguei a isso. Fui fazer uma outra leitura e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando eu for ler agora este livro que eu acabei deixando, dos 12 eu li 11, ele certamente será lido porque eu vou estar interessado realmente em fazer essa leitura. E essa é a minha grande sugestão. Não se obriguem a fazer nenhum tipo de leitura. E se estiverem lendo algum livro e não estiverem gostando, abandone. Se acontecer comigo, em relação a esses 12 que eu estipulei, ou qualquer outro, eu vou vir aqui e vou falar, abandonei, e vou dizer o porquê que eu abandonei para vocês. Tá certo? Meu compromisso, acima de tudo, é com a literatura sendo objeto de prazer, de aprendizado e de troca aqui neste canal Sujeito Literário. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.